partindo então, né, do ponto em que a gente já estabeleceu a comunicação com o S7200, está tudo ok, a gente já pode começar o desenvolvimento, né? Então é o seguinte, vou dar um go offline aqui. A primeira coisa que a gente costuma fazer no PLC Siemens na verdade, o PLC, você pode usar o endereço, mas é legal você taguear, né? O nome taguear não existe, né? Um termo que a gente usa aí aportuguesado, né? Você força o português, que o taguear seria o quê? Você pega um endereço, seja ele de memória, seja ele de endereçamento físico, e você atribui um nome para esse endereço. Aí você dá um nome, para ficar fácil na hora que você for chamar esses caras no seu projeto, certo? Aonde a gente faz isso na Siemens? Antes de fazer esse processo de definir as tags, né? Você pode observar que na Siemens, nesse caso, nesse modelo de CLP aqui, né? Eu tenho aqui, gente, ó, quais as entradas que eu tenho aqui, ó? As saídas, perdão. Eu tenho aqui 0.0. Tá vendo que o próprio CLP já fala para você as entradas e saídas que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho da Q0.0 até a Q1.1. Tá vendo aí? E eu tenho da I0.0 até I0.7. Aí tenho da I1.0 até I1.5. Certo? Nesse PLC aí, eu vou trabalhar com a Q0.0 até a Q0.7. E depois com a I0.0 até a I0.7, que é o suficiente. É o suficiente aqui para os meus projetos, tá? Se você for analisar lá, eu não tenho todas as saídas conectadas lá, não tenho as entradas lá prontas para eu poder utilizar lá no kit, não no CLP, né? Então eu vou utilizar só aquilo que eu tenho ali, tá bom? Aonde que a gente vai fazer o tagueamento aí, né? Entre aspas. Quando a gente olha aqui, tá vendo, ó? Tá vendo que eu tenho aqui um PLC tags, tá vendo? PLC tags aqui. No PLC Siemens, você pode adicionar, né, tá meio, a imagem está um pouquinho ruim, mas dá para ver aqui. Você pode adicionar um novo arquivo, né, com as tags que você quer definir, ou então você vem aqui na tabela padrão, só dá um duplo clique aqui e você vai criando as tags. Então, por exemplo, eu gosto de chamar assim, ó, I00, que é para I0.0, então dou um Enter, olha só, o PLC é tão bom que ele já passou aqui para mim a I0.0, que é a minha entrada física, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar I0.0, I0.1, I0.2, o nome que eu quiser, I0.3, I0.4, o nome que você quiser, é que eu coloco assim para ficar mais fácil, né? I0.5, I0.6 e 0.7. Tá vendo que ele já criou aqui para mim automaticamente, né? Certo? Tem 8 entradas aqui. Posso colocar o nome que eu quiser. O que não pode ser diferente aqui, pessoal, é o endereçamento e o data type. O data type é o tipo de dado. Como a entrada e saída discreta, quando eu falo discreta, eu estou falando do mundo digital. Quando a pessoa fala discreta, né, é aquele cara mais fresco. Não estou falando que eu sou fresco, não. Aquele cara mais fresco, né? Vai ser uma entrada discreta. O que é? Digital. 0 e 1. Né? Os professor mais fresco, né? Os caras mais científicos gostam de falar mundo discreto. Tá? 0 e 1. Tá? Digital. Tá ok? Aí as saídas, né? Q0.0, ó. Aí aqui ele vai dar continuidade, só que nesse caso aqui ele já só que agora é saída, então é Q, né? Então Q0.0. Aí continua. Q0.1 na mão, só que aí ele começa automaticamente de novo, ó. Q0.2, Q0.3, Q0.3, Q0.4, Q0.5, Q0.6, Q0.7. O CLP é muito inteligente, o Tia Portal. Ele percebe que eu estou fazendo endereçamento, ele fala, o cara vai manter a sequência, né? Então vamos seguir a sequência. Mas você pode vir aqui e alterar na mão, tá? Não se acanhe em querer fazer do jeito que eu fiz aqui. Você pode colocar qualquer endereço que você quiser, tá bom? Bom, fiz aqui o tagueamento do PLC, tá? Nossa, professor, está fazendo uma metodologia diferente de programação aqui. Não é que é diferente, a plataforma é diferente, mas o conceito é o mesmo, né? Então, olha só. Agora, aonde que eu vou desenvolver a minha programação?
No PLC Siemens, ele fica aqui num lugar chamado Program Blocks. Tá? O que é esse Program Blocks? Você pode adicionar... eu costumo te chamar... Aí no Codesys é chamado de POU. Aqui é chamado de Program Blocks. O que seria esse Program Blocks? Seria os arquivos de programação que você vai gerar. Eu posso ter uma programação em ladder, posso ter uma programação em texto estruturado, posso ter uma programação em lista de instruções. Se você se recordar na primeira aula que eu passei sobre CLP, eu explico cada uma das linguagens, certo? Se você não se lembra, eu deixei vídeo disso aí, tá? Os vídeos que eu deixo lá, pessoal, no canal para vocês assistirem, não é para eu ficar rico e ganhar dinheiro não, tá? Porque o YouTube não me dá 1 centavo. Eu nem tenho perfil para ganhar dinheiro no YouTube. É porque eu gosto de ensinar e porque eu quero ajudar as pessoas. Porque se você quiser, eu abro meu canal aqui, você vai ver que... exatamente. Eu não ganho absolutamente nada, tá? Nada. Pro YouTube, eu sou, né, por mais que eu tenha um volume grande aqui de barriga, mas eu sou um pequeno ponto, né, no planeta Terra. É isso que eu sou pro YouTube. Nada. Então, o vídeo que eu deixo lá é para vocês assistirem. Então, se eu estou falando aqui, o professor comentou sobre linguagem ladder, o professor comentou sobre texto estruturado, o professor comentou sobre a linguagem lista de instruções. Não sei. Chega na sua casa e revisa. Então, tem a playlist. Eu passei para vocês a playlist, né? Tá tudo lá. Bom, por padrão, a própria Siemens ela cria para mim um program block, que é esse main, que é onde eu vou linkar todas as minhas folhas de programação. Eu não vou fazer nenhum tipo de programação complexa, o projeto que eu vou fazer aqui é pequeno, então eu posso concentrar tudo na principal, tá bom? Quando você tem um projeto de programação muito volumoso, você vai ter uma folha de programação, né? Eu falo folha, né? Um arquivo de programação, para cada etapa, por exemplo, do seu processo. Aí você linka tudo na principal. Nesse caso aqui, o que não me interessa. Aqui a principal já é o suficiente, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou estabelecer a comunicação, certo? Com o PLC Siemens, usando o conceito aí do Modbus Server, né? Olha lá no gráfico que eu fiz, no S7200, ele vai virar um server, tá? Como é que eu faço isso, professor? Aqui do meu lado esquerdo, aqui no meu Tia Portal, ele tem uma abinha aqui chamada Instructions, certo? Nessa abinha Instructions, eu tenho praticamente tudo relacionado à minha programação, assim como vocês têm no Master Tool, certo? Aqui na Siemens eu também tenho. Tá? Para eu não ficar caçando aqui, gente, olha só, eu posso vir aqui e digitar o que eu quero. Por exemplo, eu quero um bloco Modbus. Olha só como que é legal. Na hora que eu digitei Modbus aqui, o próprio Tia Portal já falou para mim, olha, Modbus está dentro, né, da galeria aqui de componentes de comunicação, correto? Né? E aqui ele encontrou o que? Modbus TCP, certo? Aí aqui no Modbus TCP ele tem dois caras, tem o Modbus Client e tem o Modbus Server. Nós vamos virar um Modbus Server, né? Muita atenção, gente, na versão do bloco que você vai utilizar aqui no seu programa. Para você não apanhar, geralmente quando você instala o Tia Portal no seu PC, ele coloca a versão 4.2 para baixo, que é uma versão intermediária. Cara, não funciona, é uma bosta, tá? Então peguem sempre a versão 5.3 ou a versão 6 para cima desse cara, tá bom? A mais recente. Ou a mais recente, tá? Porque tem versões, né, desse bloco. Então eu vou pegar aqui o Modbus Server e vou arrastar aqui na minha network. Olha só, no Master Tool eu não tenho network, aqui eu também tenho uma network, tá? Aqui eu também vou ter uma network. Bom, neste caso em específico, tá? Neste caso em específico, esse bloco Modbus Server, ele vai criar para mim um data block, certo? O que é um data block dentro do PLC Siemens? Como o próprio nome já diz, ele é um bloco para você configurar o quê? Dados. Você pode colocar lá um array. O que é um array?
um vetor. O que é um vetor? É um conjunto de dados numa mesma variável, né? Ou uma lista. Professor, não estou entendendo muito bem esse conceito de lógica de programação. Eu vou deixar para vocês uns vídeos, tá? Que eu tenho lá no meu canal também, sobre lógica de programação. Porque esses termos que eu falo aqui, você tem que saber um pouco de programação, né? Então, o array é uma lista ou uma variável que você tem várias informações. Uma variável simples ou memória simples é como se fosse uma gaveta. Certo ou não? Ok? Você tem uma gaveta lá que você coloca meia. Aquela gaveta é de meia. Certo? Melhor, aquela ali é uma gaveta que eu guardo, por exemplo, calça. Né? Vou inventando aqui, vai. Calça. Ok? Um vetor é um armário com várias gavetas. Só que nessas gavetas eu guardo sempre a mesma coisa. Então, na gaveta 1 eu coloco calça branca, na gaveta 2 eu coloco calça vermelha, na gaveta 3 eu coloco calça azul, mas é sempre calça. Uma cômoda, né? Uma cômoda, melhor. Então, o vetor é uma cômoda, uma memória simples ou single é uma gaveta. Tá bom? Nesse caso em específico, no bloco Modbus Server, esse bloco precisa de algumas configurações iniciais, algumas configurações que é padrão do bloco. Então ele já cria esse data block para nós aqui e já pré-configura as informações que a gente vai alterar daqui a pouquinho. Então é só clicar em OK que ele já vai criar esse data block aqui, tá? Olha só, no ato, gente, que eu instanciei, no ato que eu coloquei o meu objeto aqui na minha network, estão percebendo que tem aqui a network, igualzinho no Master Tool. Network, posso colocar aqui até um comentário, por exemplo aqui, ó, configuração do Modbus Server, certo? Posso colocar aqui a configuração do Modbus Server. Mesma coisa, ó, network, igualzinho Master Tool. Um ponto muito legal que eu acho fantástico na Siemens é isso aqui, ó. Você clica no bloco e você aperta, por exemplo aqui, ó, F1, certo? Ele vai abrir para você um help. Pô, professor, mas os outros PLCs também abrem um help, mas eu duvido que esse help seja igual ao da Siemens. Eu duvido. Mas o outro CLP é F1 também? Hã? F1 também nos outros CLPs? Ou... Geralmente é F1. Mas eu duvido que o help dos outros CLPs seja igual ao da Siemens. Por quê, professor? Com informações detalhadas, com riqueza de informações. Tá vendo aqui? Poxa, professor, tudo em inglês. Desculpa. Não tem nada em português. Automação tem, português tem. Mas quando você vai para alguma coisa mais avançada, gente, põe na cabeça de vocês. Tem que, pelo menos, saber ler, interpretar alguma coisa em inglês. Tá? Por quê? A maioria dos manuais vai estar em inglês, que é o caso, por exemplo, desse CLP aqui. Então, nesse help, gente, ele mostra aqui, tá? Explica tudo o que está relacionado com aquele bloco, tá? Eu vou ser mais objetivo, tá bom? Vou ser mais objetivo aqui, mas se você precisa de detalhes, tá? Você pode procurar nesse help aqui. Ok. Tem algumas configurações aqui, ó, NDR, DR, Error e Status. Essas configurações aqui são configurações que são apenas informações relacionadas ao processo desse bloco. Status, se ele recebeu dados ou não, se ele está preparado para transmitir e assim por diante, tá? Não nos interessa isso aqui, o que interessa é fazer o bloco funcionar. Temos aqui uma entrada para desconectar, mas eu não vou desconectar esse bloco, né? Pelo contrário, eu vou conectar. E ele pede aqui, pessoal, uma MB Holding, né? O que é essa Holding Reg? Aqui é de registro, tá? Registro do tipo Holding. Esse nome feio pra caramba aqui é um nome que na rede no protocolo Modbus, eles gostam de fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma coil, uma input status, eu tenho uma holding
e eu tenho uma input register. Isso daqui, ó. Isso aqui está relacionado ao Modbus, tá bom? O que é uma coil, pessoal? Uma coil aqui é leitura e escrita de dados booleanos. Dados discretos, como eu falei aquela hora lá, né? Digital, 0 ou 1. Tá? O que é isso aqui? Apenas leitura de dados booleanos. O que é uma holding? Uma holding, ela é leitura e escrita de word. O que é uma word? Ela é uma palavra elevado a 16 bits, que é 65.000, varia, 65.536. Ou seja, é um valor inteiro que pode variar entre 65.535, de 0 a 65.535. Número inteiro. O que é uma holding? Número inteiro. 1, 2, 3, 4. Me dá um exemplo de número inteiro. 30. Pronto. É um int. Né? Podemos até colocar aqui, ó. No final das contas, é um int. Exatamente. Certo? E o que é o input? Somente leitura de Word, né? Tem algumas derivações quando a gente trabalha com 32 bits, dados reais, né? Com o float 32, mas aí não vem ao caso agora, tá? Mas o padrão é isso aqui. Então, o que esse bloco pede, pessoal? Esse bloco pede aqui um data block, certo? Que é uma DB, que esteja configurada com o quê? Com dados do tipo inteiros. E a gente vai seguir a receita desse bloco. A gente vai criar. Como é que eu crio um data block aqui, pessoal? Eu venho aqui e coloco um add... Eu venho aqui e coloco um add new block, tá? No ato que eu coloco um add new block, ele fala para mim, qual que é o nome desse bloco? O nome desse bloco aqui eu vou chamar de Modbus Holding, certo? Vou usar o nome. Por que o cara colocou o nome de holding? Eu não tenho a mínima ideia. Porque o cara quis colocar esse bendito desse nome, tá? Mas entenda que é um número int, tá? Bom, toda data block que eu vou criar aqui no PLC Siemens, ela vai ter um endereço. 1, 2, 3, 4, que é uma referência para você utilizar aqui no projeto. Eu vou deixar automático para ela fazer o endereçamento automático para mim, tá? Ó, ela criou aqui para mim, ó. Tá vendo que é uma estrutura igual que eu uso lá para criar as tags? Sim ou não? Nesse momento aqui eu já posso criar. Lembra que eu falei para vocês que eu ia criar um array? O que é um vetor? O que é um array mesmo? Uma cômoda ou é a gaveta? O vetor é o que? Uma cômoda ou é a gaveta? Acho que era a gaveta. A variável simples é a gaveta ou é a cômoda? A gaveta. E o que é o array? A cômoda, né? Então essa cômoda aqui vai ser o quê? Vai ser uma cômoda, que eu só vou colocar o número inteiro dela, certo? E qual que vai ser o tipo dela? Ela vai ser um array, olha lá, eu digitei aqui um array. Ela vai ter quantas gavetas? 250 gavetas. Eu que determino quantas gavetas eu quero. E que tipo que vai ser? Então vai ser de int. Olha só, quando eu coloco aqui o array de 0 a 250 of int, olha o que ela cria. Opa! Qual que é o máximo de gaveta? Cara, vai ter que ver a limitação do PLC, velho. Tem que olhar no manual, mas aqui... nesse caso aqui pro Modbus, é 65.535. Nesse caso aqui do Modbus. Para DB, vai embora. Aí tem que olhar no manual. Mas para esse caso do Modbus, 65.535. Então, olha só. Perceba que quando eu crio uma variável aqui, né, um array, que é um vetor, e eu falei que são 250, né? Ele já criou aqui para mim uma pancada, tá vendo? Todos os endereços aqui, ó. Certo? Outro ponto aqui, gente, que eu tenho que fazer, que eu sou obrigado a fazer para essa configuração do Modbus Server,
Aqui nesse Modbus Holding, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em propriedades e vou tirar essa opção Optimized Block Access para ela não otimizar o endereçamento de cada uma dessas gavetas que eu tenho aqui, que vocês vão entender na hora que for endereçar lá no CLP, tá? Então só tirar esse cara aqui. Bom, isso aqui é número inteiro, certo? Só que eu tenho que ter uma cômoda para pôr número inteiro e tenho que ter uma cômoda para pôr dados booleanos. Por quê? Aonde que eu vou usar número inteiro lá no PLC? Entrada analógica, saída analógica. Lembra lá o que é entrada analógica? Saída analógica? Lembra eletrônica? O que é? Se eu tiver um sensor, né, que varia de 0 a 10 ou 4 a 20, eu preciso, né, colocar na entrada analógica ali, certo? Mas eu tenho sensor e botão que é digital, não tem? Então eu preciso criar o que aqui, pessoal? Agora eu vou chamar isso aqui de Modbus Coil, tá? Mantive o mesmo endereçamento. Vou fazer o mesmo processo, botão direito, propriedades. E eu venho aqui e vou tirar essa opção de otimização para dar um OK. Tudo que eu estou falando aqui tá um caos na sua vida. É um caos na sua vida. E vocês olham para mim e falam assim, caramba, você está fazendo com tanta facilidade, parece que é fácil. Não é fácil porra nenhuma. É dificílimo para você que está vendo isso agora. Para mim, eu estou fazendo com tranquilidade porque eu tenho background, que eu estudei pra cacete. Eu não nasci sabendo não, filho. Eu nasci sem saber. Pelado, careca, sem saber porra nenhuma. Né? Eu fui igual a vocês. Comi terra, né? Igual a qualquer outra criança. Entendeu? Cresci, matava formiga, né? Com lente. O vegano não pode nem ouvir isso aí. Né? O Rodrigo é meu amigo aqui. Se eu ouvir esse áudio aqui, desculpa, Rodrigo. Mas a gente matava formiga quando era criança. O Rodrigo é o cara que trabalha comigo, ele é vegano, tá? Como estou colocando no YouTube, vai que ele ouça isso aqui, né? Então me desculpe, mas eu matava formiga. Então, vai ter que ter um background. Você entendeu? Eu estou passando aqui para vocês essa parte do PLC para vocês verem uma nova plataforma, mas vocês precisam estudar muito. Desde o primeiro dia de aula, quando eu cheguei aqui, bati um papo com vocês. Lembra que eu falei ou não? Mostrei o laboratório. Até a Dalila me chamou aqui, você lembra? Aquele dia que eu bati um papo, mostrei o laboratório. Vocês falaram, cara, show de bola, velho. Que sensacional, a gente vai estudar coisas avançadas aqui, que maravilha. O que eu falei no final? O que eu falei no final? Eu particularmente não lembra. Eu acho que ia ser uma merda. Ia ser difícil. Ia ser uma das coisas mais difíceis que você ia fazer. E só vir aqui, sentar às 6h30 aqui na cadeirinha, ligar o computadorzinho, né? Ouvir o seu professor falar, depois ir lá, tentar mexer no CLP, chegar na sua casa, botar sua cabecinha no travesseiro, dormir e amanhã você tá aqui de novo. Aí final de semana você curtir a vida e mais nada, né? Mais nada não é o suficiente, né? Só vir aqui sentar e escutar eu falar, meu, vai te dar só o norte. Esse laboratório que você está aqui é um laboratório fudido. Você está aqui no A380. Sabe o que é o A380, né? É um avião da Airbus. Uma aeronave da Airbus. Cabe até 500 passageiros, né? Então, tanto é que o A380 acho que é só a Emirates que deve ter muito deles, né? Rota tipo assim, São Paulo, Dubai. Um avião extremamente sofisticado, altíssima tecnologia, certo? Você está no A380 nesse laboratório. Eu posso falar, porque eu conheço esse laboratório e não estou puxando sardinha para o Senai não, tá? Estou puxando sardinha porque eu sou funcionário aqui não. Estou falando que realmente o nosso laboratório é de ponta. Você está no A380. Só que você sentar lá no A380 e ficar assim, ó, no banco, pilota aí, mano. Ou, sei lá, na suíte, né?
Primeira classe. na primeira classe e ficar lá só tomando Dom Perignon, certo? Ficar lá de boa, tranquilão. Você vai pilotar o A380? Vai ou não? Se você ficar como copiloto um dia só e ficar ouvindo lá o piloto falar, toda a instrumentação do avião, como é que funciona, blá blá blá, no dia seguinte você está pilotando, o que você tem que fazer? Botar em prática. Botar em prática. Fora do avião você tem que estudar muito. Você entendeu? Fora do avião você tem que estudar muito. Só aqui não resolve nada. Entendeu? Se você quer realmente aprender algo de verdade, avançado, que você vai aplicar, o background é muito grande. Você entendeu? O background é muito grande. Ah, professor, mas a gente estava tão tranquilo ali, tava acendendo lâmpada, tava ou não tava? Você apertava o botãozinho, tava acendendo. Ok, agora já pulei para uma aplicação que eu vou fazer uma comunicação entre dois CLPs de diferentes plataformas. O caldo já azedou. Uma coisa é você ligar um botão, ligar uma lâmpada aí no PLC, né? E brincar com o ladder, certo ou não? Parece que se eu vim aqui sentar e estudar, eu saio daqui e aprendi. Agora, manda esse CLP que está aí na sua mesa acender um LED através do outro PLC que está lá na bancada. Mudou totalmente a figura. Você continua acendendo uma lâmpada ainda, continua? Só que agora você mudou totalmente a figura. O conceito é totalmente avançado. E na indústria, meu amigo, você não vai ficar apertando o botãozinho para acender a lâmpada. Na indústria, você vai pegar projeto parrudo. Projeto que vai fazer você chorar. Exatamente, você vai chorar. Eu sou um professor realista. Então, para você entrar no mercado de trabalho, você precisa se esforçar muito. Certo? E no tempo que você estiver aqui, estuda isso aqui, chega na sua casa e morre. O que eu faço? Como eu sei que o conteúdo é extremamente complexo, eu gravo as minhas aulas. Eu deixo lá. Certo? Que é para vocês estudar. Se você quiser falar assim, ó, quero começar desde o primeiro dia de aula com o professor Samuel, é só acessar a playlist. Você vai ver tudo que eu passei. Tutorial, passei ou não passei? Guideline, que seria, né, a parte de roteiros, né? Deixei tudo para vocês, tá? Então, tem que moer. Bom, continuando aqui, fazendo mais um array, né? Agora eu vou criar minha gaveta aqui de dados booleanos. Então, vou colocar aqui um array, certo? Vou chamar aqui de coil. E o data type aqui vai ser array, certo? Vou colocar também, sei lá, 250 também, vai, seja que Deus quiser aí, 250. Só que dessa vez vai ser pool, né? Pool, que é de booleano, certo ou não? Aí, configurei. Se eu não me engano, eu já tinha tirado a opção lá do otimização do bloco, né? Ok. Ele já criou mais 250. 250 dados booleanos, que é o que a gente vai usar aqui, né? O que mais que eu preciso fazer, professor? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no bloco main e eu já vou fazer... Ah, esqueci de criar tem mais um bloco que eu preciso criar, que é um outro bloco de configuração, que vai chamar aqui de modbus, chamar aqui de config. Tudo no Datablock. Tudo no Datablock. Tudo que você falou de dado que você quer criar, memória, variável, informações, é Datablock. Aí no Master Tool é onde você cria a variávelzinha bonitinha lá, né? Você dá o nome para ela, fala... É a mesma coisa que o Datablock aqui. É que o Datablock, ele é mais dinâmico. Mas é a mesma coisa aí que os dados que você cria no Master Tool, tá? Esse config aqui eu vou criar um cara chamado Connect, tá? Connect. Certo? Só que esse cara agora, ele vai ser a configuração de IP do bloco. Então vai ir da rede Modbus também. Então aqui o dado vai ser tcon IP underline versão 4, tá? Que é um bloco padrão aqui da Siemens. Já vou falar de cara para vocês. A interface de rede desse CLP é o 64, pode seguir a receitinha de bolo. O endereçamento do escravo. Bom,
o meu PLC, para eu poder acionar ele, além do endereço de IP, ele tem que ter um endereço que eu vou falar assim, quem é ele na rede? Pode ser um endereço entre 1 a 255. Eu vou chamar aqui o endereço 1. Tipo de conexão vai ser uma conexão TCP, no caso aqui eu já estou falando para vocês, que é o 0B. Como que você sabe disso, professor? Entra no help, que lá vai ter detalhamento das informações. Não vou entrar no mérito agora, tá? Esse remote address aqui, gente, é se eu quero, por exemplo, travar o PLC Sims. O PLC Sims é muito seguro. Eu posso vir aqui e falar assim para ele, olha, somente o computador com IP X pode se conectar com esse CLP. Pronto. Nenhum outro computador pode. Agora, se eu deixar aqui 0000, automaticamente eu estou permitindo que qualquer computador acesse ele. Tá? Aqui eu tenho local port, que vai ser a porta padrão do Modbus, segue a receita de bolo, que é a 502. Ok? Feito essas configurações. Gente, essa configuração que eu estou fazendo aqui, se você for fazer outro projeto e você precisar repetir, né, se for seguir a mesma linha de raciocínio, essa é a receita de bolo. Tá? Criei, agora no bloco main eu vou chamar as informações que eu preciso aqui. Por exemplo, aonde está esse MB Holding? Eu vou chamar o meu armário do quê? De números inteiros lá, né? A cômoda, na verdade. Modbus Holding Array. Pronto. Modbus Holding Array. Já criou aqui para mim, ó. E aqui vai ser o Modbus Config, que eu acabei de criar, e eu vou chamar o Connect. Pronto. Modbus Connect. Configurei aqui o Connect. O meu bloco já está configurado. Eu só preciso agora acessar a DB que ele criou anteriormente, aquela MB Server DB, e fazer mais algumas configurações aqui para eu ativar o mapeamento de dados booleanos aqui, ó, que é esse MB Server DB. Aí a gente vem aqui, segue a receitinha de bolo. Em data área 1, eu vou ativar agora os blocos booleanos, porque o padrão é dados inteiros, certo? Se eu quiser ativar os blocos booleanos para trocar dados com o PLC, eu preciso pegar uma dessas DBs aqui que eu tenho, é uma dessas áreas que eu tenho aqui de memória, e ativar ela. Bom, qual que é o tipo de dado? 1, lá no manual fala. Eu quero ativar dado booleano, o data type é 1. Qual que é a DB que eu tenho aqui, que é para coil? Não é a DB3? Essa daqui é a DB3, não tá? Então aqui eu vou colocar a DB3. Vai startar em qual? No 0. E vai até quanto? 250 a gente tinha colocado, né? Pronto, gente. Já está configurado. O que eu vou fazer agora? Já está configurado. Vou descarregar a programação. Fiz todas as configurações que eu precisava. Agora eu vou descarregar e vamos fazer um teste aí na rede, tá? Para ver se está funcionando bonitinho aí. Complexo, né? Bem complexo. Depois eu vou ter que deixar para vocês aí alguns vídeos para vocês treinar um pouquinho a rede de Modbus. Na hora que a gente entrar no Master Tool, vai ficar muito mais simples, porque o Master Tool ele vai ser um client, né? Então eu vou deixar uma receitinha de bolo, vai ficar mais simples de trabalhar. Aqui no Siemens vai ser mais complexo mesmo, porque vocês não estão estudando Siemens, né? Eu estou passando aqui como um extra, tá? Lembra que eu falei? Vocês querem que eu mostre? Queremos, professor, que você mostre PLC Siemens. Então, tá aí o desafio, né? Bom, vou botar aqui para monitorar, para ver se ele carregou os dados do jeito que eu queria. É só clicar aqui no Ray-Ban. Olha lá. Ele já recebeu os valores. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui a minha folha de programação principal e vou clicar aqui no Ray-Ban. O que o Ray-Ban faz aqui, ó? Esse Ray-Banzinho aqui é quando eu quero entrar online com o PLC Siemens, tá vendo esse Ray-Banzinho? E ele mostra para mim, né, tudo que está acontecendo. Nesse momento aqui, ele está com o status 7002. 7002 é um status que ele está esperando, né, uma comunicação, tá? Então, olha só, vou entrar aqui no Modbus Coil, vou abrir aqui e eu vou clicar aqui no Ray-Banzinho, certo? E eu vou fazer um teste agora de rede. Agora que vocês vão chorar. Que eu vou fazer um teste na rede aqui mandando bits ou bytes para o CLP. Agora que vocês vão pirar, meu. Mas não se preocupa.
Não se preocupa. Dá aula no FAEX. Também. Eu sou professor lá faz 8 anos. Continuo sendo professor da FAEX também. Só que lá EAD, né? Bom, esse aqui é um analisador de rede que eu criei para utilizar nas minhas aulas, na FAEX e, consequentemente, aqui no Senai. É um analisador, gente, que eu gosto de utilizar e eu consigo trocar dados com ele, tá? Tá com o logo do Senai, pelo menos aí. Tá com o logo do Senai, certo? Esse analisador de rede aqui, ele vai permitir eu configurar algumas coisas. Analisar algumas coisas. Primeiro, qual é o endereço de IP do CLP? O 92, 168, 020, 24... Quanto que é isso? 244, né? 244. Qual que é a porta? 502, né? Agora, o que eu vou fazer? Esse analisador de rede aqui, ele vai simular uma aplicação mestre aí na rede. E o CLP Sims é um escravo, certo? Então, eu vou ver se eu consigo falar para memória Array Coil 0, né? Para essa memória Coil 0 aqui, eu quero deixar ela em verdadeiro. Tá vendo que ela está falsa aqui? Eu quero deixar ela em verdadeiro. Então, eu vou simular, entre aspas, um CLP mestre aqui. Ó. Tá? Emular, na verdade. Bom, eu falei que o endereço do CLP na rede era 1, não era? 1, 5, qual é o endereço que é esse aqui? 0, 0. Vou mandar o byte 255 e o 0. Vou disparar esses bytes aqui. Da onde que surgiu esses bytes? Não vou entrar nem no mérito agora. Você tem que estudar muito isso daqui. Se quiser um material, eu até compartilho com vocês, tá? Tem um material aí bacana que eu consigo compartilhar com vocês, explicando detalhadamente isso aqui, tá? Ó, vou disparar aqui pro PLC, vamos ver se ele vai responder, ó. Disparei. É o 244 mesmo ou não, CLP? Deixa eu ver. Deixa eu ver qual IP que ele tá. A gente colocou ele como 20244. 20, 2... não era para dar pau, né? 020, 244, 502. Deixa eu ver por que ele não estabeleceu. Vamos ver por que ele não encrencou aqui, né? Vamos ver se tem mais algum errinho. Primeira coisa, não respondeu, certo? O que a gente vai fazer? Primeiro eu quero ver... Bom, pingando tá. Vou fazer aqui por questão de desencargo, mas pingando eu sei que tá porque ele tá conectado. Ping 192.168.0. Não. 20.244. Tá, tudo certo. Outro ponto que eu quero ver aqui. Só fazer um teste aqui, ó. Vou colocar a operação 600. Vou escrever aqui 00 para ver. Não, ele não tá enxergando. Vamos ver se tem alguma configuração que a gente fez aqui no Modbus Connect. Vamos debugar. Ele não tem um botão que mostra onde está dando falha? Ele tá na informação 7000. Quer ver? Eu vou fazer diferente. Ao invés de ir pelo analisador, não é para dar pau, né? Mas eu vou pelo elipse, que é o supervisório. Quer ver? Vamos lá. Vamos descobrir o porquê. Drives, Modbus, Ethernet 20.244, né? Aí aqui vamos colocar tudo booleano. Acho que é o meu simulador mesmo, hein? Tem algum erro lá, porque pode ser o meu simulador tá com pau, não é o... Vou ver o que é. Porque se eu vim aqui agora em coil, olha só. Vou botar para monitorar aqui. Tá em true, né? Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 1, olha lá. Foi para true, tá vendo? Ó? O CLP respondeu, olha lá. Ó. Respondeu perfeitamente, ó. Algum bugzinho lá no meu simulador. Vamos aumentar aquela quantidade de botão?
Oi? Tem, não. Vai depender das memórias, né? Aqui eu estou usando outro software para poder testar, que é um supervisório. Mas a comunicação está funcionando, tá? Tá perfeito. Eu acho que algum bugzinho aqui no meu... Não sei por que ele não aceitou, tá? É algum BOzinho aqui, ó. Write single coil. Deixa eu ver aqui, dados 01. Funcionou, porque eu testei aqui a comunicação, funcionou perfeitamente. 9268.020. Tem que ver se não é a versão daqui, né? E que é o negocinho amarelo ali? Na onde? Esse bloquinho ali amarelo. Não. Aqui? Não, é aqui do lado aqui. Que isso? Desse cabeçalho aí meio. Ah, isso aqui é um padrão, né? Isso aqui é um cabeçalho padrão que a gente usa para transmitir as informações. Bom, enfim. Por algum motivo o meu simulador deu um BOzinho aqui, né? Depois eu debugo por quê. Mas o mais importante é que a comunicação funcionou. Acabei de testar aqui, funcionou. Certo? Agora, olha só o que eu vou fazer. Ó. Como já funcionou a comunicação, eu vou vir aqui na segunda network e eu vou fazer um teste. Por exemplo, se eu receber uma informação, colocar um contato NA aqui. Ó. Agora é programação de CLP mesmo. Se eu receber, por exemplo, uma informação, ó, não é a minha Modbus Coil que está atrelada aos endereços que eu criei, por exemplo, se eu receber alguma coisa na Coil 0, que é o endereço 0 de rede, certo? O que ele vai fazer? Ele vai acionar uma saída. Por exemplo, a saída Q00. Certo? O mesmo equivale aqui, eu vou copiar. Vou até organizar essas informações aqui para ficar bonito. Olha só. Aqui é nessa network 2 aqui, isso aqui é a saída Q00, né? Agora eu vou colocar Q00, só vou copiar a network aqui, gente. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Quantas que são? São do 0 ao 0 ao 7, né? Então, Q00, a gente tinha colocado aquela hora nas saídas físicas. Q01, Q02, Q03, Q04. O que mais? Q05, Q06, Q07, Q08. Aí. Agora aqui já é programação mesmo. Ó. Q04, que é só uma entrada e uma saída. O que eu estou fazendo aqui? Recebo um impulso na entrada de rede, como true, e ele aciona uma saída física. Que é o que eu vou fazer aí com o Master Tool. Eu vou fazer o XP325, acionar a memória na rede, e na hora que ele acionar a memória, ele vai acionar uma saída física, que é o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão acostumados a colocar uma entrada como se fosse um botão. Agora não é uma entrada como se fosse um botão, é uma entrada de rede, uma memória. Certo? Q05, Q06, isso aqui é só comentário, tá? Q0, vamos lá, Q00, saída Q00. Q01 vai ser a coil 1, que vai acionar a Q01, certo? Q02, aí vai trocando agora os dados, ó. Coil 2, que vai acionar a Q02. Por que não aciona Q03? Não, mas é casado, né? Memória 0 com saída 0. Memória 1 com saída 1. Eu estou fazendo na sequência para ficar mais fácil. Q03. Mas isso que eu falei, pode? Você pode colocar. O endereço você pode customizar do jeito que você quiser, né? Estou fazendo na sequência para ficar organizado. Certo. Q03. Depois, Q04. Ó, Q04. Vai acionar quem? A Q04. E depois, Q05 vai acionar quem? Q05. Em seguida, Q06 vai acionar quem? A Q06. E aqui, a Q07 vai acionar quem? A Q07. Aí tem mais uma aqui que veio a mais. Pronto.
Acabei de criar todo mundo aqui. Vou descarregar a programação de novo. Vamos fazer um teste, olha lá. Se você olhar no CLP lá, ó, tá vendo que eu tenho um LEDzinho verde, que é na Q04? Certo? Vamos ver se o CLP está me obedecendo e virou uma unidade remota mesmo. Carreguei. Fiquei online. Agora eu vou abrir aqui a Q04. Vou ficar online. Olha só. Vou abrir aqui de novo o estúdio. O Elipse. E agora, pessoal, olha só. O legal do PLC Sims também, né? O Master também faz, mas ele monitora aqui para mim tudo que eu estou fazendo. Então eu consigo enxergar em tempo real como é que está a programação do meu PLC, né? O que está acontecendo, né? Eu consigo fazer um monitoramento em tempo real. Nesse momento aqui ela não está acionada, tá vendo? Vou fazer o que agora? Vou acionar ela. Esse aqui é o endereço 4, 5 e 6. Olha só. Vou tentar acionar agora a Q04, ó, que é mandar nível lógico 1 para essa memória aqui. Ó. Olha lá. Opa, o CLP está me obedecendo, hein? Olha aí, ó. Vou acender a primeira lâmpada, segunda lâmpada, terceira lâmpada. Ó, desliguei, desliguei. Tá vendo aí? Como é que eu acendi esse LED aí, gente? Olha a distância que eu tô. Fazendo o quê? Via rede. Ou seja, o CLP já está quase se transformando numa unidade remota da forma como eu preciso. Tá vendo? Já está quase se transformando nisso. Então, nesse momento aqui, o que eu costumo fazer aqui na programação? Eu associo a memória que eu criei, que no caso aqui é booleana, com uma saída física, certo? E se eu quiser fazer o inverso agora, para a gente terminar a nossa unidade remota aqui, tá? Se eu quiser fazer o inverso, vou inserir uma nova network aqui, tá? Inserir uma nova network. Se eu quiser fazer o inverso, por exemplo, se eu quiser chamar I00, agora a I00 é ao contrário agora, né? Por que ao contrário? Por quê? Porque a minha I00 física, que é a entrada I00, ao invés de ela ser a saída agora, ela vai ser uma entrada. Então a entrada física do CLP da Siemens vai acionar uma memória de rede que eu vou enxergar aqui. Então, por exemplo, aqui não, é array. Deixa eu chamar aqui um vetor aqui, ó, Modbus coil na posição, eu usei do 0 ao 7, né? 0 ao 7. Então eu vou começar a partir da 8 aqui, ó. Certo? Se eu usei da 0 a 7 no meu coil, então vai a partir do endereço 8 é que vai ser o cara que eu vou fazer a leitura, certo? Então, I00, agora vamos continuar aqui com a sequência. Olha lá. I00. Eu não criei 250 endereços? Sim. Eu não usei 7? A próxima é o oitavo. Então começa a partir daí. I00, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07. Certo? Copiei e colei. I00, I01, certo? Quem que é I01? Entrada física I01. Vai acionar quem? O Recoil 9, né? Começa na 8, então a próxima é 9. Aí essa daqui é a I02. A entrada física I02. vai ser na Recoil 10. 10. Segue na sequência. Ô, gente, parece difícil, mas se você fizesse aqui pelo menos umas 800 vezes, você pega. Não. É que eu tô acostumado a fazer isso, entendeu? Tô acostumado. Mas se você for fazer uma outra programação no PLC Sims para transformar ele numa unidade remota, é isso aqui. Você vai assistir esse vídeo, você vai fazer uma vez, você vai fazer 2 vezes, na terceira vez você tá dando aula. Tá dando aula, tá? I02, I03, aqui vai ser a I03. O problema não é fazer várias vezes, o problema é fazer pela primeira vez sozinho.
Entendeu? Para você fazer pela primeira vez sozinho, deduzir como chegar nisso, é difícil, tá? Bom, se a outra era 10, essa aqui vai ser a 11, né? E 03 e 04, então a entrada é 04. Vai acionar quem? A 12. 12. Aí 05 e 05 aqui vai acionar. Qual que é a outra? É 12, então essa é 13, né? É. 13. Certo? Aí 06. Aí 014. A Ray agora é A 14. Certo? Só foi até a 6? Peraí. Ó, e 00. E 01. E 02. E 03. E 04. E 05. E 06. Não tem 07. Eu vou copiar aqui. 07. 07. Vai acionar a 15. Pronto. O CLP já virou uma unidade remota. Agora, se a gente for para o Master Tool, você vai ver. Nossa, professor. Como é mais simples o Master Tool. Vou ficar online. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse endereço aqui eu vou colocar, começou na partida 8, né? Então memória 8. Então é o seguinte, 8, 9, 10, 11. Então partida 11, que é I04. Agora eu pedi um voluntário, vai lá para mim um voluntário. Vai lá para mim, por favor, lá no PLC Sims. E ativa a chavinha I04, só pra gente ver aqui. Vai lá no CLP lá, alguém. Tá vendo que ela tem umas chavinhas que é pra você forçar um pulso na entrada digital. Escolhe a primeira aí, que é a I04, né? Aciona ela. Ó, só aciona ela. Deixa ela direto. Tá vendo aqui? I04 acionou aqui, ó. E é a coil 12, na verdade, né? Então aqui é 12, peraí. 12. Ó, tá em 1 aqui, tá vendo? Volta pra 0 aí, Thiago. Ó, 0. Tá vendo que tá em 1? Vai lá pra 1 agora. 1, Legal, volta pra 0. Ela marca até a última ação que ela teve. Exato. Ou seja, acabei de fazer um teste, tá? Para quem está assistindo o vídeo aqui, pessoal, que eu estou fazendo um teste aqui com Ellipse, tá? Então eu estou usando o Ellipse E3, que é um supervisório, para poder testar a comunicação aqui com o PLC, tá? Ou seja, você concorda comigo que o meu CLP virou uma unidade remota agora? Sim. Sim ou não? Sim. Virou, né? Ok. Pode parar aí. Bom, se o meu PLC já virou uma unidade remota, o próximo passo agora, beleza, acabou, não precisa mais mexer no PLC. Agora o meu trabalho é onde? Trabalha com quem? Com o Master Tool, tá? Então deixa eu encerrar esse vídeo aqui.